Olá pessoal, tudo bem com vocês que têm acompanhado o nosso canal Literatura Tocantinense? Certamente sim, não é mesmo? Principalmente porque nós estamos tratando de literatura. E nada melhor, né, que finalizarmos aí o mês de março de 2025 falando de literatura. E especificamente trazendo informações sobre a literatura no estado do Tocantins, ou literatura tocantinense, como é a proposta desse nosso projeto. Então, aqui estou navegando no site Literatura Tocantinense, que resultou de um projeto institucionalizado na Universidade Estadual do Tocantins e também no CNPq. E por falar nisso, nós temos um grupo de trabalho, um grupo de pesquisadores que faz parte desse grupo de pesquisa cadastrado no CNPq. Se você quiser conhecer, basta clicar aqui no ícone Quem Somos na lateral direita da tela e você vai ter acesso aos currículos dos pesquisadores que fazem parte aqui do canal Literatura Tocantinense e também do projeto Literatura Tocantinense. Então, dessa vez eu quero trazer algumas informações específicas sobre um escritor no estado do Tocantins que tem se destacado, que tem apresentado importantes obras, que tem alcançado um cenário nacional com a divulgação da sua produção literária. Mas eu quero destacar também que aqui no site Literatura Tocantinense você pode ter acesso a vários escritores que já estão cadastrados. Isso não significa que são apenas estes. Nós temos muito mais escritores que estes, e à medida que o nosso projeto está sendo divulgado, nós estamos inserindo as informações dos escritores. Mas aqui você já pode ter uma prévia de quem são estes escritores e para conhecer a literatura deles, basta clicar no perfil deles aqui no nosso site. Então, deixo esse convite para você navegar aqui no site literaturatocantinense.com.br. E como eu disse, vamos navegar hoje na literatura tocantinense do escritor Francisco Neto Pereira Pinto. Vale a pena observar a literatura produzida pelo escritor Francisco Neto. E como é que eu faço para ter acesso à produção literária do Francisco Neto? Aqui na página, bem na parte central dessa navegação, nós temos o nome dele e basta eu clicar na opção Detalhes. Quando eu clico em Detalhes, sou direcionado para uma pequena biografia do autor. Ele é psicanalista, é professor, é escritor, é membro da Academia de Letras de Araguaína do Norte do Tocantins, a Acalanto. Tem formação em doutorado e mestrado em ensino de língua e literatura pela Universidade Federal do Tocantins. É também professor no ITEPAC e professor em mestrados ofertados pela Universidade Federal do Norte do Tocantins. Mas aí como é que você faz então para ter acesso às obras publicadas pelo Francisco Neto? Aqui nós estamos navegando na página que contém as informações dele. E para isso você basta apenas clicar em publicações. Clicando em publicações é possível ter acesso às obras do Francisco Neto que já estão cadastradas no nosso site. Ele tem mais que estas obras. Aqui são apenas algumas delas que nós já cadastramos. Além da publicação em livros, ele tem publicação em revistas científicas no formato de artigos científicos, que você também pode ter acesso clicando aqui no ícone no nosso site em publicações. Nessa tarja amarela tem o nome em branco, então você clica em publicações e pode ter acesso a outras publicações desse escritor. Mas hoje queremos falar das obras que já estão cadastradas aqui no nosso site. Especificamente, vamos abordar um pouco, vamos divulgar um pouco mais a obra À Beira do Araguaia. É um convite importante que a gente faz para vocês para conhecerem a obra À Beira do Araguaia. É um livro composto por uma coletânea de contos que narram histórias que se passam na beira do rio Araguaia.
e tem como protagonistas o casal Ana e Pedro. De certo modo, Francisco Neto, nessa obra, aborda a trajetória principalmente dos povos ribeirinhos, daqueles que moram nas margens, né, nas proximidades das margens do rio Araguaia, e desse espaço fazem a sua fonte de sobrevivência. Vivem ali para o cultivo da terra, mas também da pesca. Só que aí, nessa convivência, nesse espaço, a narrativa do Francisco nos faz perceber que os personagens eles têm outras estratégias de sobrevivência, como por exemplo ir ao garimpo. E aí o garimpo geralmente se dá mais no contexto aí do garimpo da Serra Pelada, onde nós tivemos um tempo passado muitas pessoas indo para esse garimpo. E tem aí o personagem principal tentando fazer essa ida para o garimpo. Mas será que ele se dá bem? Como é que a narrativa do Francisco traz os resultados dessa ida para o garimpo e o retorno dela? O que acontece com esse personagem? É uma provocação que a gente faz exatamente para você ter acesso ao livro. E aí você, nesse aspecto de ter acesso à obra do Francisco Neto, poderia perguntar: como é que eu faço para obter essa obra? A obra está à venda no site Amazon, e você pode clicar aqui no site Amazon e ter acesso a ela para fazer a sua aquisição. Na parte inferior dessa tela que eu estou mostrando aqui para vocês, tem assim: compre na Amazon. Tem o link aí na parte inferior da página. Basta você clicar nesse link e você é direcionado aqui para a página onde consta a opção de venda do livro. Você pode, então, fazer a aquisição dessa obra e, consequentemente, fazendo isso, você estará contribuindo para a divulgação da literatura tocantinense, a divulgação que foi produzida aqui pelo Francisco Neto, sobretudo fazendo com que a gente possa ter cada vez mais nomes expressivos na literatura tocantinense, sendo conhecida pelo Brasil, pelo mundo todo. Então vale a pena você adquirir a sua obra, o seu exemplar, e fazer a sua leitura e trazer o seu ponto de vista desse livro que está muito instigante. E nós o convidamos então para conhecer o Rio Araguaia, a conhecer a canoa, a conhecer, talvez, quem sabe, agora no mês de julho de 2025, você visitar o Rio Araguaia no estado do Tocantins. Se você ainda não visitou, é uma época muito excelente para você fazer isso, porque é época de praias. Então você pode conhecer as praias no estado do Tocantins, aqui no Rio Araguaia, que divide o estado do Tocantins com o estado do Pará. Tem muitas cidades em que essa temporada de praia é um excelente momento de férias. Então, na obra você vai ser instigado a conhecer as praias também no Rio Araguaia, nessa divisa entre o estado do Tocantins e o estado do Pará. Mas nós não vamos falar apenas da obra À Beira do Araguaia. Queremos tratar também de duas outras importantes obras que têm como personagem o Gato Dom. O Francisco Neto traz uma narrativa em que o Gato Dom é encontrado e aí ele é adotado. Então a família que adota o Gato Dom passa a divulgar, a falar da vivência deles com esse gato. Mas então a gente fica aí a observar como se dá essa vivência entre as pessoas e os animais, como cuidar deles. Essa é a provocação que o Francisco Neto nos faz. Então nós convidamos você a adquirir a sua obra, o seu exemplar da obra O Gato Dom, clicando também aqui no ícone que aparece abaixo aqui dessa breve descrição do livro, compre na Amazon. Então você é direcionado para o link a fim de fazer a aquisição do seu exemplar. Mas eu disse então que O Gato Dom é o livro que narra o encontro dos personagens com o Gato Dom. Ele é adotado, ele vai para uma casa e passa a viver com eles. Acontece que uma situação inesperada chega na vida deles. O Gato Dom, infelizmente, falece. Como viver diante disso?
É sobre isso, então, que o Francisco Neto escreve a outra obra chamada Saudades do Meu Gato. E é uma obra importante que você pode, então, fazer a leitura dela, né, para descobrir como lidar com essa questão da perda, como lidar com essa questão do luto. Então, Saudades do Meu Gato Dom é um livro muito comovente, é um livro muito interessante e que toca muito as pessoas. Ele é uma mescla do que a gente chamaria aí de realidade com ficção. Mas é uma obra muito interessante e vale muito a pena a leitura, principalmente para você saber como lidar no cuidado com os animais. Essa é a provocação que o Francisco Neto nos faz a partir dessa obra. Então, eu sugiro a leitura dela, principalmente porque ela é instigante, né? Mas também porque ela já está no cenário literário alcançando ótimo destaque. Por exemplo, na categoria de vendas em formato e-book para jovens e adolescentes, o livro já está no 52º lugar. Então, já pensou? Se nós adquirirmos essa obra, logo logo ela pode ficar talvez em primeiro lugar. E isso aí seria uma grande conquista para a literatura tocantinense, sobretudo também para o autor Francisco Neto, para o escritor Francisco Neto, e, sem sombra de dúvida, para as discussões que essa temática provoca, ou pode trazer grandes discussões, grandes aspectos importantes. Então, recapitulando aqui, para a gente ter uma noção da importância que é a produção literária do Francisco Neto. Você vai sugerido que você leia A Beira do Araguaia. A segunda sugestão é que você leia a obra O Gato Dom, e aí essa descoberta do encontro, né? Mas aí depois, Como Lidar com a Saudade é a terceira sugestão. Todas estas obras estão disponíveis na Amazon e você pode ter acesso a elas a partir de sua navegação aqui no site literaturatocantinense.com.br. Clica no nome do escritor, que é o Francisco Neto, e você tem acesso a essas informações. Você tem acesso à produção literária do Francisco Neto. Faça isso, navegue no canal Literatura Tocantinense, navegue também em nosso canal no YouTube. Nós temos o nosso canal no YouTube, que é de onde local no qual nós estamos fazendo a postagem desses vídeos. São vídeos que nós estamos gravando como resultado da execução do projeto Literatura Tocantinense, da gaveta à web e ao leitor. Nosso grande objetivo com estes vídeos é fazer com que a literatura tocantinense encontre o seu real lugar, o leitor, ou seja, que as obras dos escritores tocantinenses, elas se tornem conhecidas. E o espaço que a gente tem para isso é o nosso canal Literatura Tocantinense, também tanto no YouTube quanto aqui no nosso site literaturaTocantinense.com.br. Então, navegue na obra do escritor Francisco Neto, conheça as suas principais obras que já estão registradas aqui em nosso site, veja que elas estão disponíveis no site Amazon e faça a sua aquisição, valorize a literatura tocantinense e também explore essa produção literária em seus espaços de estudo. Se você é professor, se você é estudante, nesses espaços é possível fazer uso dessas obras. Você que é pesquisador de pós-graduação, lato sensu, ou pós-graduação stricto sensu em mestrado e doutorado, também pode explorar a literatura tocantinense. Então, mais uma vez, eu convido vocês a se inscreverem no canal Literatura Tocantinense, aqui no YouTube, a também acessar o nosso site e a divulgar esse canal para que mais pessoas possam conhecer a literatura tocantinense.